Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Naldo. Criei esse canal aqui em 2020, janeiro de 2020, mas não utilizava para nada, a não ser por alguns trabalhos da faculdade. Só que agora, há um mês e pouco, eu comecei a pregar o evangelho nas ruas e a princípio eu não queria, não gravava, não fazia nada, mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a gravar as minhas experiências nas ruas, as minhas experiências através da oração, as minhas experiências na palavra de Deus e vou começar a transmitir para as pessoas. Porque o nosso objetivo aqui não é ser famoso, ou quer dizer, o meu objetivo, né, que eu estou sozinho. O meu objetivo aqui não é ser famoso, o meu objetivo aqui não é ser mais conhecedor do que ninguém. O meu objetivo aqui é falar do amor de Deus para as pessoas. E eu quero deixar uma palavra já aqui em 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu conhecer a Deus, eu tinha sonhos, né? Sonhos que a gente tem. Às vezes a gente se inspira em pessoas, a mídia ela propaga muita coisa e às vezes a gente acaba comprando essa ideia, né, de ser, sei lá, um empreendedor, de ser um artista, de ser um jogador de futebol, como era o meu desejo, não consegui realizar. Fiquei frustrado um tempo, mas também depois eu entendi que não era o projeto de Deus. Hoje, né, eu entendo que não era o projeto de Deus. E quando eu comecei a conhecer a Deus, foi em 2007 mais ou menos, que eu fiz um propósito com Ele, e ali eu comecei a ler a Bíblia, e dali eu comecei a ter minhas experiências com Deus, né? E quando eu comecei a ter minhas experiências com Deus, então eu via muitas pessoas, principalmente eu me converti na Igreja Deus e Amor, aquela igrejinha de oração, aquela igrejinha do reteté, né? Que eu via aquelas pessoas falando em língua, eu via aquelas pessoas e eu falava assim, Deus, será que isso é verdade mesmo? Se isso é verdade, eu quero falar igual aquelas pessoas. E passei buscando e buscando e buscando, e aí comecei a ver pregadores. Aí a gente começa a inspirar-se nessas pessoas e fala, nossa, eu quero ser igual aquele cara, eu quero pregar igual aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, sabe? E aquilo foi criando, foi alimentando isso na minha mente, e eu criei muitas expectativas, né? Mas eu digo para você que muitas foram frustradas. Quando eu estava na Deus Amor, eu via aquelas irmãs falando em línguas, às vezes via gente caindo endemoniado, e eu ficava assim com o pé atrás, nossa, será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é combinado? E ficava, né? Porque isso é o normal da gente quando a gente não conhece a Deus. E ali eu comecei, quando foi um dia, eu comecei, Deus, eu quero falar em línguas igual aquelas pessoas, eu quero falar igual aquelas pessoas, se o Senhor, se é verdade mesmo, eu quero falar igual aquelas pessoas. E aí passaram-se 10 anos, e eu naquela fervorosidade toda, né? Às vezes ia para o monte, e, nossa, quando eu podia ver um barulho, um corim de fogo tocando que já chegava e sabe aquela alegria era monte, entrava no carro e varava
horas no monte junto com aquelas pessoas, então isso era uma alegria sem tamanho. Não tinha tempo ruim para poder ir buscar a Deus. E aí foi quando uma vez eu comecei a congregar numa igreja, depois que eu saí da Deus e Amor. Eu saí assim, porque eu morava em Samambaia, eu moro aqui no Distrito Federal, morava no Distrito Federal, agora eu tô morando no Goiás, e eu morava em Samambaia, e de lá eu congregava na igreja Deus e Amor. E aí quando eu mudei para Ceilândia, e aí eu comecei a congregar numa outra igreja, a igreja pentecostal, tudo é possível ao que crê. E ali foi aonde eu tive uma experiência, uma época de um aprendizado que, assim, às vezes a gente, não sei, a gente se frustra, mas a gente tudo tem um propósito, né? E ali eu comecei a congregar nessa igreja e eu pedindo a Deus para falar em línguas, se é verdade, eu quero falar, eu quero falar. E aí uma vez eu falando de Deus para um colega meu, que eu trabalhava no mercado, e aí eu falei bem assim, cara, vai na igreja lá que tem, Deus usa o pastor lá para revelação, e vai lá, vai que Deus fala contigo. Aí realmente ele foi, chegou lá, Deus usou, passou para falar umas coisas com ele, e aí eu voltei para a parada com ele, deixei ele na parada, né, de moto, e fiquei ali esperando. Quando o ônibus dele chegou, eu montei na moto e saí louvando, saí louvando, e de repente, quando eu entro numa avenida para ir para uma casa, a minha boca foi tomada, meus olhos fechou. Olha só, eu pilotando a moto, meus olhos fecharam e a minha boca disparou falando em línguas que eu não sei como é que eu fui parar embaixo de uma varanda, como é que fala? De uma área aqui de uma casa, e falando em línguas. Depois eu fiquei com medo, eu falei, nossa, será que isso é de Deus mesmo? E ali, beleza. Mas foi uma coisa assim tão gostosa, tão maravilhosa, que se eu pudesse eu queria sentir todos os dias. E ali em alguns cultos, quando eu começava a orar, começava a falar em línguas também. E então assim, eu era conhecia a palavra, que eu lia muito, mas eu não sabia transmitir. Até hoje eu ainda não sei, né? Porque a gente nunca acha que sabe, muita gente não sabe nada. E ali quando foi um dia, eu recebi uma oportunidade para pregar. E quando eu fui pregar, não foi em poucos minutos, o pastor lá no fundo da igreja fazendo assim para eu encerrar. E aí eu encerrei a mensagem. E quando aí ele pegou o microfone, ele me deu uma chamada na frente de um monte de gente, que eu falou um monte de coisa comigo lá, assim, que... E aí você vê alguns irmãos, olha, um 10 eu não te dou, mais um 8 eu te dou, e aquela coisa, né? Mas... E eu fiquei assim, mas eu fiquei sem graça, né? Falei, nossa, eu não pedi para pregar, eu vim para a igreja pensando assim comigo, né? E aí quando eu montei na minha moto aí para casa, eu fui chorando. Saí, comecei a chorar, 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 chorar. Falei, nunca mais eu boto meus pés numa igreja. Saí frustrado de lá. Mas aí o diabo botando isso na minha cabeça, né? E aí quando eu chego lá mais à frente, eu senti aquela ira, mas não foi uma ira maligna, uma ira pecaminosa. Eu senti uma ira de repreensão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava me encorajando. O Espírito Santo falou para que eu não parasse. Então, dali, eu comecei minhas experiências com Deus. Isso aqui é a minha experiência com Deus. Depois, num outro vídeo, eu vou contar minhas experiências da minha infância sobrenatural com espíritos malignos. E aí
comecei a andar e chorando, eu falei, tá repreendido, Satanás, você não vai conseguir me parar. E beleza, aí fui. E dali, passasse um dia, eu saí desse ministério. Aí entrei num outro ministério, igreja, numa outra igreja que eu não vou falar o nome aqui, né? Inclusive, eu falei o nome da primeira, mas não vou falar da segunda. Também era pentecostal. E dali eu comecei a desenvolver esse trabalho. O pastor começou me deu um dia de sexta-feira para eu começar a fazer cultos. E eu falei, nossa, eu vou fazer culto só de cura e libertação. Aí comecei a fazer cultos de cura antes de eu começar a fazer, de eu receber essa oportunidade para fazer esse culto de cura e libertação. Eu tive um primeiro contato com o mundo espiritual. E aí eu morava na sede da Cirândia Norte e um dia a, a- uma mulher falou assim para minha ex-esposa, né? Falou assim, olha, meu irmão, quando ele fica bêbado, ele joga a geladeira, ele derruba, ele levanta. E aí eu olhei pro cara, o rapaz dessa finura aqui, e eu falei, não tem condições. Eu falei, isso é demônio. Falei pra ela, ó, quando ela te falar isso de novo, você fala que isso é demônio. E eles eram católicos, né? E aí eu nunca tinha tido experiência com espíritos imundos. E aí quando foi um dia eu tinha chegado do serviço e ia dormir, aí ela chegou na porta batendo lá e falou, olha, meu irmão tá passando mal, será que o seu marido não pode ir lá e tal? E aí eu escutei, já tava com antenado, já levantei com a Bíblia na mão e peguei e fui. Quando eu cheguei lá nessa casa, quando eu botei o pé no portão, tinha 3 pessoas segurando ele, ele tava de cabeça baixa. Quando eu coloquei o pé no portão, ele levantou a cabeça assim, olhou para mim e falou, quem foi que te chamou aqui? Aqui não é o seu lugar. E aí eu falei para eles, pode soltar ele. Nunca tinha tido experiência, né? Com o mundo, com espíritos imundos. Aí eu falei, pode soltar ele. Não, mas ele tá. Pode soltar, você não vai dar conta de segurar, vocês vão passar a noite, vocês vão perder a força de vocês. E realmente ele já tava assim, sem força. E aí quando soltou, ele veio andando pro meu lado, começou a andar rapidamente, daqui a pouco parece que tinha alguma coisa segurando ele, e ele foi da banda pra frente, chegou perto de mim, caiu no chão. E ali nós ficamos até 1 hora da manhã. E aí as pessoas viram aquele alvoroço todo e orando, aí o bombeiro chegou porque já era acostumado de chegar e dar injeção nele, levar para o hospital, no outro dia ia para casa. E aí quando o bombeiro chegou, aí eu falei assim, olha, pode deixar, porque isso aqui não é caso de hospital, isso aqui é espiritual, vocês podem atender outra pessoa. Ele falou, então vocês resolvem? Eu falei, não, resolvo. E aí eles foram embora. E nós ficamos naquela batalha até 1 hora da manhã. E aí eu falei assim para as pessoas, falei, olha, quando passou aquilo eu falei, e muitas pessoas viram, né? Eu falei assim, se vocês quiserem, eu faço uma campanha aqui na casa de vocês. Não, a gente aceita, beleza. Então a gente vai começar domingo, que era no próximo domingo. E aí, eu, com a minha filha pequena, né, eu falei assim, olha, nós vamos passar ali, vou fazer uma oração e de lá nós vamos para a igreja, que tinha que abrir o culto, né? Isso foi numa sexta-feira. E aí, cheguei nessa casa. Quando eu chego na casa, olha só, eu vim da minha casa falando assim: eu vou chegar lá, faço uma oração, prego uma palavra, oro e vou para a igreja porque eu tenho que abrir o culto. Eu cheguei lá, era 6 horas. Quando eu boto o pé no portão, o quintal estava topado de gente, a casa cheia de gente. Eu olhei assim e falei: meu Deus. Falei em pensamento, né? Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou suportar isso aqui. Porque eu não tinha experiência, né, com o sobrenatural. E aí entrei lá na casa e falei assim, nossa, mas o culto era só para vocês convidaram esse tanto de gente. Aí a mulher, não foi a gente que convidou, não. Eles viram na sexta-feira e aí eu, beleza. Então comecei a fazer a oração. Então esse rapaz que manifestou na sexta-feira, ele caiu no chão, apagou. O outro irmão dele manifestou. Aí tinha um outro que eu vi vindo lá de fora.
E eu escutei ele falando assim: ninguém vai pôr a mão na minha cabeça, não. E quando ele chegou na porta, ele caiu também. Então foi aquela arruaça. E eu sei que o culto acabou meia-noite. De 6 à meia-noite. E eu com o terno pingando de suor, já estava sem força. E inclusive esse rapaz que chegou depois falando para não pôr a mão na cabeça dele, ele permaneceu, e aí eu continuei fazendo um culto nessa casa. E depois que terminou o culto nessa casa, né, a campanha nessa casa, na verdade, eu fiz 4 domingos e falei, são 5 domingos. Falei, vocês não podem quebrar essa campanha, porque se vocês quebrar essa campanha, aí vai ser ruim. E aí um dia, o último domingo, da campanha nessa casa, esse rapaz disse que não ia poder fazer o culto, porque era para deixar para outro dia, porque ia trabalhar à noite. Só que aí depois eu descobri que ele foi, e eu falei, olha, se quebrar, o que tá aqui vai voltar mais forte. E aí eles não deram crédito. Eu sei que quando foi, eles quebraram o dia da campanha, porque disseram que ia trabalhar, mas não foram trabalhar, foram pro show do Guns N' Roses, que estava em Brasília. E aí quando voltou no outro dia, juntou 2 irmãos para tentar matar o outro. E aí a pessoa falou, e aí você não vai lá? Eu falei, eu não, eu avisei, né? Eu avisei. E eu sei que virou aquela arruaça, então qualquer coisa assim, me chamava, e eu sem experiência nenhuma, mas continuei fazendo culto. Então, olha só, aí continuei fazendo culto, aí fazia culto nessa casa, aí depois ganhei uma campanha na minha igreja, na sexta-feira, para fazer culto. Fazia culto na QNL, em Samambaia, na Chaparral, na Ceilândia. Eu sei que eram 7 pontos de cultos. E eu, com toda fervorosidade, pregando a palavra, né? Assim, não tinha experiência, mas fui aprendendo na marra. E esse meu Deus, já ia falar o nome do rapaz. E esse rapaz que falou que não era para colocar a mão na cabeça dele, então quando tinha culto na sede da Ceilândia Norte, ele estava. Quando tinha culto na igreja onde eu congregava, ele estava. Irmãos, foram 3 meses para sair essa legião que estava dentro dele. Porque todo culto, toda oração, ele caía, ele manifestava. Mas se converteu, a esposa se converteu e a criança pequena também. E ali continuou, né, nessa campanha. E então fui tendo minhas experiências com Deus. Só que a gente ficava tão entusiasmado com as coisas de Deus assim, que às vezes a gente acha que tudo é festa, que tudo é as mil maravilhas. E eu não tinha tempo ruim, era noite, era dia, não tinha tempo ruim, trabalhando e culto e dormindo tarde e aquela coisa, naquela fervorosidade toda. Até que eu comecei a ver vídeos de pregadores e tem um aqui que é o Marcos Feliciano, né? Então, se muita gente, às vezes, supostas pessoas usadas por Deus, falava, olha, você vai ser isso, Deus vai te fazer grande, Deus vai te levar a isso, vai levar para as nações e tal. Então, a gente ficava com aquilo ali na cabeça, a gente ficava entusiasmado e buscava mais para ver Deus fazer isso acontecer na vida da gente. Mas, realmente, o que eu tive muito na minha vida foi muita frustração. Frustração por coisas que foram faladas que não aconteceram. E que hoje, nessa situação que eu me encontro hoje, eu entendi, vocês viram que eu li aqui em Coríntios 13, né? Que ainda que eu falasse, eu vou ler de novo, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Então hoje eu entendo que uma coisa só é suficiente na minha vida: amar a Deus, e que o amor de Deus esteja na minha vida. Porque o amor,
ele não é fácil da gente amar. Não é fácil da gente, como é que se fala? Exalar esse amor. Então hoje, mais importante do que Deus me levar para as nações, mais importante do que fazer um culto de libertação, mais importante do que estar congregando, mais importante do que estar fazendo os trabalhos dentro da igreja, mais importante do que descer pela madrugada, mais importante do que fazer jejum, mais importante do que fazer uma ministração, mais importante do que uma teologia, mais importante do que um livro de um pregador famoso, é o amor de Deus. E é o teu amor por Deus. Porque quando nós estamos inspirados, ou seja, Deus dentro de nós agimos diferente. A gente não tem tempo ruim. A gente não tem murmuração. A gente não coloca dificuldade. Porque o amor de Deus nos constrange a pregar a palavra, a viver bem. Então eu vejo muita gente falando que de amigos, de amizades, de pastores falando de tal, disse Beltrano, Ciclano, mas o que é mais importante hoje é Deus nas nossas vidas. Então, meus queridos, hoje eu já não... Então, depois disso, eu comecei a pregar em muitas igrejas, né? Ainda com muita dificuldade, mas comecei a pregar. Pela misericórdia, Deus usava. Então, assim, não era o meu conhecimento, não era o meu jejum, não era a minha oração, não era a minha obra que eu estava fazendo. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus, Santo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou sentindo uma presença aqui dentro de casa. Então, Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, coloca o teu anjo aqui do meu lado. Então, o mais importante do que isso é a presença de Deus nas nossas vidas. E hoje, quantas pessoas que pregam o Evangelho, quantas pessoas famosas que pregam o Evangelho, mas que são vazios de Deus, que não têm esse amor por Deus. O amor está ao dinheiro. O amor está no seu status. O amor está, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, na sua vida cotidiana. E eu tenho para mim que se não tiver esse amor de Deus dentro de nós, para que nós tenhamos compaixão daquele que vive em trevas, se nós não tivermos esse amor de Deus para soltar as ataduras, para pregar para aquele que está em cárcere, arrancar aquele da sepultura, se nós não tivermos esse amor para poder essa pessoa que está em trevas ser liberta, se nós não tivermos essa preocupação, porque assim, esses dias eu estava pregando em Ceilândia e eu não cheguei a gravar, né? Eu não fui preparado para gravar, fui para pregar. E quando eu comecei a pregar, acho que foi o segundo dia que eu comecei a pregar em Ceilândia. E quando eu liguei a caixa, que eu liguei o microfone, que eu botei uns 2 louvores, aí quando eu comecei a pregar, veio um rapaz, um morador de rua, com uma coberta, não sei se era uma coberta, acho que era uma coberta, e deitou do lado assim no chão e começou a ouvir a palavra, e
botou lá e ficou assim deitado. E eu comecei a pregar a palavra. Aí ele começava a mexer no chão, de um lado para o outro, assim, virando de um lado para o outro, e tentava chorar e não conseguia. E eu ouvindo a palavra. Eu sei que quando eu terminei de fazer a ministração, e aí parei ali, tomando uma água, tava me preparando para ir embora, deixei um louvor rodando lá. Aí ele levantou e falou assim comigo: irmão, eu ouvi a palavra que você estava pregando e eu não deixei de prestar atenção em sequer uma vírgula. E quando você pregou, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu ia tirar minha vida. Hoje eu estava preparado para tirar minha vida, porque eu não aguento mais essa situação. Mas a palavra que você pregou tocou muito em mim. E Deus falou assim: levanta e vai falar com ele. E eu saí de casa e falei assim: Senhor, será que o Senhor vai usar alguém lá para falar comigo? Sabe? Aí ele falou comigo ali e eu fui e o aconselhei e falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tem parente? Tem. Aonde? Tal lugar. Esses parentes te aceitam? Aceita. Volta para lá. Volta para lá até você se estabelecer, até você arrumar um emprego e depois você vai pregar a palavra. E desse dia para cá eu não vi mais esse rapaz. Então assim, eu vejo essa necessidade de pregar a palavra de Deus nas ruas. Irmãos, não é aqui criticando a igreja nenhuma, não estou aqui para isso. Mas eu não sinto mais essa vontade de ficar preso dentro da igreja. Nem estou aconselhando você sair da sua congregação, né? Para depois dizer, foi o rapaz lá que me aconselhou que eu vi. Não, isso aqui é uma experiência minha. Eu não sinto essa vontade de pregar dentro da congregação. O meu desejo é de pregar na rua. E não é um desejo que vem de mim, é um desejo que vem de Deus, que foi colocado no meu coração. Então hoje, um breve resumozinho aqui, eu quero colocar esses vídeos nesse canal para que ele venha ser edificar a sua vida, edificar a sua casa, a sua família, de quem mais quer que seja, né? Não sou dono da verdade, meu conhecimento é limitado, mas quem dá o conhecimento é Ele, quem dá o crescimento é Ele. Então, eu não estou aqui me espelhando ou tentando engrandecer ou diminuir alguém, porque o conhecimento que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Não foi padre, não foi pastor, não foi irmão, irmã, não foi ninguém, foi Deus, a minha experiência com Deus. E mais para frente, eu vou contar as minhas experiências sobrenaturais que eu tive na minha infância, quando eu não conhecia Deus, e também depois, né, quando eu conheci a Deus, quando eu comecei a pregar o Evangelho. Vocês viram aqui que quando eu comecei a falar de algumas coisas sobrenaturais, eu já comecei a sentir uma presença aqui dentro de casa, né? Então assim, olha aí, ó. Sangue de Jesus tem poder. Então, eles estão ao nosso derredor, nos observando, né? Então isso aqui, essa presença, não é outra coisa, é para poder nos parar. E aí, às vezes você fala assim, uai, mas a pessoa é cristã, serve a Deus e ainda sente a presença do maligno dentro da sua casa? Meu querido, ele foi aos céus, ele entrou em Pedro, ele entrou em Judas, todos eles estavam ao lado de Jesus. Você acha que ele tem algum impedimento para entrar na minha casa? Ele não pode me tocar, mas entrar ele entra. Então, se eu tenho algumas experiências para contar para você,
em outro vídeo. Acho que amanhã ou depois eu estou gravando esse vídeo aí para contar. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje, ainda que eu prego o evangelho, ainda que eu faça um curso de teologia, ainda que eu ganhe muito dinheiro, ainda que eu tenha uma vida farta, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Pregar por pregar, todo mundo faz. Eu quero ver pregar por amor, com amor, exalando amor. E inspirado por Deus, porque pregar todo mundo prega. Mas ser inspirado por Deus já é outros 500, né? O próprio Jesus lá disse, né? Senhor, eu preguei, eu curei, eu expulsei do teu nome. E Jesus diz o quê? Aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então fique com essa palavra. Eu sei que a gente programa alguma coisa para falar direitinho aqui, gravar um vídeo, falar tudo bonitinho, mas não sai do jeito que a gente quer, né? Mas eu vou contar minhas experiências. Amanhã eu acho que eu devo estar gravando um vídeo contando as minhas experiências sobrenaturais com o Senhor, viu? Então, assim, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a esse canal. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo de apresentação. E a gente ainda vai ter muito o que conversar aqui ainda, e eu vou contar um pouco das minhas experiências. E quero ver nos comentários de vocês depois também a sua experiência, viu? A paz do Senhor Jesus e fique com Deus.